Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcio Gomes dos Santos, sou aluno do curso de História. Também fazem parte do meu grupo Emily Nascimento dos Santos e o Milton Eduardo da Silva. A gente vai falar sobre a afetividade no processo de aprendizagem. A gente vai falar basicamente sobre o teórico Henri Vallon. A gente dividiu o nosso tema em 5 tópicos, que são eles: a biografia de Henri Vallon, o conceito de afetividade, como a afetividade se expressa, relação de afetividade e o processo de desenvolvimento e como usar a afetividade na educação. Eu falarei sobre o conceito de afetividade e como a afetividade se expressa. Henri Vallon nasceu em 15 de junho de 1879 em Paris. Filho de Paul Alexandre Joseph, tornou-se bem conhecido por seu trabalho científico sobre psicologia do desenvolvimento, devotado principalmente à infância, em que assume uma postura notadamente internacionalista, teoria que busca compreender a maneira como alguém interpreta coisas e pessoas durante o processo de interação com elas, para entender o modo como cada pessoa age individualmente. Vallon iniciou sua vida acadêmica na Escola Normal Superior, reconhecida como Normale Sup, na França. Desde o início, era notável que seu foco de pesquisa era a educação. Vallon se forma no ano de 1902 em Filosofia pela Escola Normal Superior. 6 anos depois, em 1908, na mesma instituição, ele se forma em Medicina e no ano seguinte, 1909, teve seu primeiro trabalho publicado, Delírio de Perseguição, o delírio crônico na base da interpretação. Em 1914, com o início da Primeira Guerra, Vallon serviu por alguns meses como médico no exército francês. Passagem essa no exército que proporcionou contato com lesões cerebrais graves sofridas por outros soldados, e isso fez com que revisasse postulados neurológicos que havia desenvolvido no atendimento a crianças com deficiência. Entre 1920 e 1937, lecionando na Universidade de Paris, foi encarregado da Conferência sobre a Psicologia da Criança na Universidade de Sorbonne e em outras instituições de ensino superior. Vallon atuou como professor do Collège de France no Departamento de Psicologia da Infância e Educação no período que vai de 1937 a 1949. E em 1945 publica seu último livro, As Origens do Pensamento na Criança. Uma de suas teses, uma das mais famosas, é sobre o conceito de afinidade, que, segundo ele, é a primeira forma de interação com o meio ambiente e a motivação primeira do movimento. À medida que o desenvolvimento proporciona experiências à criança, ela vai respondendo através de emoções, diferenciando-se para si mesma do ambiente. A afetividade é o elemento mediador das relações sociais primordial, portanto, dado que separa a criança do ambiente.
As emoções são também a base do desenvolvimento do terceiro campo funcional, a inteligência. Bom, gente, como eu havia falado na introdução, eu vou ficar com a parte como se expressa a afetividade e também vou falar um pouco sobre o conceito. A afetividade se refere à capacidade do ser humano de ser afetado positiva ou negativamente, tanto por sensações internas como externas. A afetividade é um dos conjuntos funcionais da pessoa e atua juntamente com a cognição e o ato motor no processo de desenvolvimento e construção do conhecimento. Bom, como referência metodológica, Vallon usou seus estudos e pesquisas sobre a criança. Ele utilizou bases fornecidas pelo materialismo histórico dialético. Essa concepção o permitiu compreender o desenvolvimento humano também como um processo dialético marcado por descontinuidades, rupturas e crises. Sendo a afetividade considerada hoje uma das mais importantes facetas da vida do ser humano, devemos compreendê-la e atribuir-lhe a devida importância, especialmente em trabalho educativo, a se desenvolver com crianças em uma fase delicada de desenvolvimento, como o da educação infantil. Os conflitos e as contradições que fazem parte desse desenvolvimento psíquico e moral da criança não são necessariamente problemas a serem combatidos pelos educadores, pois auxiliam no processo de desenvolvimento mental. A gente pode atribuir uma grande importância à teoria de Henri Vallon, porque ele considera o homem como um ser determinado física e socialmente, sujeito tanto às disposições internas quanto às situações exteriores. Ele propõe a psicogênese da pessoa completa, que é o estudo integrado do desenvolvimento em nos vários campos funcionais nos quais se distribui a atividade infantil, afetiva, motor e cognitiva. Vallon considera o sujeito geneticamente social e estudou a criança contextualizada nas relações com o meio. Em seus estudos, Vallon identificou que a criança precisa conviver socialmente com adultos e com outras crianças para experimentar as diferentes relações com vários tipos de pessoas, aprendendo a lidar com sentimentos relacionados, como por exemplo aceitação, trabalho em grupo, superação de conflitos e frustrações. Para Vallon, a inteligência se desenvolve após a afetividade. Ela surge de dentro da afetividade e cria uma relação de conflito. Para alimentar a inteligência da criança, é necessário mobilizar os afetos. Vallon propõe 3 campos funcionais, que no início da vida são indiferenciados e imaturos. A emoção, a afetividade, o ato motor, a psicomotricidade e o movimento e a inteligência. O progresso nesses 3 campos está ligado às relações sociais e à maturação neurológica. A integração desses 3 campos funcionais dá origem à pessoa integral, que segundo Vallon é representada pelo conjunto dos âmbitos afetivo, motor, cognitivo e também pela integração dinâmica entre o orgânico e o social. Bom, dito isso, sobre a afetividade e emoção, são consideradas como os principais elementos do desenvolvimento humano.
As emoções têm papel fundamental no desenvolvimento da pessoa. É por meio delas que o ser humano exterioriza os seus desejos e suas vontades. Em geral, são manifestações que se expressam é, em um universo importante e perceptível, mas pouco estimulado pelos modelos tradicionais de ensino. As transformações fisiológicas de uma criança, ou, nas palavras de Vallon, no seu sistema neurovegetativo, revelam traços importantes de caráter e personalidade. A emoção é altamente orgânica, altera a respiração, os batimentos cardíacos e até o tônus muscular. Tem momentos de tensão e distensão que ajudam o ser humano a se conhecer. A raiva, a alegria, o medo, a tristeza. A alegria e os sentimentos mais profundos ganham função relevante na relação da criança com o meio. A emoção causa impacto no outro e tende a se propagar no meio social. E para finalizar a minha parte, Vallon aponta uma radical dependência do ser humano enquanto espécie para subsistir e conseguir construir seu ser, construir a si mesmo. O desenvolvimento para ele se torna possível através da integração das três dimensões psíquicas, a motora, a afetiva e a cognitiva, exigindo uma conexão entre o equipamento orgânico do indivíduo, né, o corpo, e o ambiente, o meio social em que ele vive. Chegamos então, né, assim, à afetividade, a expressão da afetividade através dessas dimensões psíquicas, que está presente em vários estágios do desenvolvimento da criança e por toda a vida do ser humano. Segundo Vallon, ela é um elemento indispensável para o desenvolvimento humano. Bom, para apresentar a minha parte, eu fiz consultas no site impari.com.br. Não. Boa noite, pessoal. Me chamo Emily do Nascimento Santos, sou aluna do curso de Licenciatura em História e vou falar um pouco sobre a relação entre desenvolvimento e afetividade. Para falar sobre o tema, eu escolhi o texto Afetividade, Processo, Ensino-Aprendizagem, Contribuições de Henri Vallon, das autoras Abigail Alvarenga Marrone e Laurinda Ramalho de Almeida. Elas são doutoras em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Para começar, elas vão indagar para que serve a teoria do desenvolvimento. E basicamente elas vão afirmar que essa teoria do desenvolvimento ela vai auxiliar no processo do conhecimento e do entendimento de como se dá o processo de desenvolvimento do ser humano, desde a sua fase infantil, quando ainda é um bebê, até a sua fase adulta. Também vai oferecer elementos que vai ajudar no processo de ensino e aprendizagem para que ele se torne mais produtivo. Elas vão afirmar que Henri Vallon vai dizer que o eixo principal do desenvolvimento é a questão da integração. E ele vai subdividir a integração em dois sentidos. O primeiro sentido é do organismo e meio, integração organismo e meio, que vocês estão vendo. E o segundo é a integração cognitiva, afetiva e motora. A começar pela integração organismo e meio, Vallon vai afirmar que a potencialidade genética da criança ela vai ser influenciada pelo meio em que ela vem. Então, o desenvolvimento dessa potencialidade genética ela vai sofrer influência do meio. E essa relação entre meio e potencialidades genéticas são relações complementares. Então, Vallon vai alertar que os professores eles façam com que uns estudos, né, de onde vem cada aluno, qual é o meio em que cada aluno está inserido, para que aquilo não venha interferir de maneira negativa nos estudos daquela criança. O próximo eixo de integração é a parte cognitiva, afetiva e motora da criança. A começar pela parte das integrações cognitivas e motoras, antes de tudo eu quero lembrar que o estudo desses conjuntos ele serve para entender a pessoa em si, né? E eu vou fazer uma breve pincelada nos dois conjuntos de motor e cognitivo, mas o nosso foco vai ser o conjunto afetivo.
O conjunto motor ele está ligado ao deslocamento do corpo da criança no tempo e no espaço. Esse deslocamento ele vai gerar reações que vão gerar o equilíbrio corporal daquela criança, e esse equilíbrio corporal vai possibilitar que ela expresse seus sentimentos. Já o conjunto cognitivo ele está ligado à aquisição e à manutenção de conhecimento, além também de contribuir para que essa criança ela consiga compreender o que é o passado, né? Analisar o presente e também, como as autoras mesmo afirmam, ela vai conseguir projetar o futuro. Então essas são algumas das funções ligadas à parte cognitiva. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do conjunto afetivo. O conjunto afetivo ele vai oferecer funções ligadas às emoções, sentimentos e paixões, segundo as autoras. Além disso, existem outras características dentro do desenvolvimento que eles vão influenciar diretamente no conjunto afetivo. E aqui eu listei algumas delas, né? Que é do sincretismo para a diferenciação, da alternância na predominância dos conjuntos e da alternância de direções. Falando agora um pouco sobre a questão do sincretismo para a diferenciação. Lembrando que o sincretismo é uma fase nebulosa do desenvolvimento. E no caso da afetividade, ele está ligado, tem origem nas sensibilidades internas das crianças de interocepção, que são ligadas às vísceras, e de propriocepção, ligada aos músculos. Tudo isso vai ter relação vai ser responsável, na verdade, pelas atividades deste organismo. Somado a isso, vai existir as respostas esteroceptivas, de sensibilidades esteroceptivas, que basicamente as respostas externas às atividades de interocepção da criança. E tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar sentimentos e emoções. Para exemplificar melhor, o que eu estou tentando dizer é que um exemplo do dia a dia são as crianças de 0 a 1 ano, que estão ali no estágio impulsivo, emocional. Elas não falam, elas têm como meio, né, de comunicação apenas o choro, o grito e essa maneira de se comunicar. Então, esse choro, esse grito, ele é uma atividade e uma acessibilidade de interocepção. E como resposta vai ter ali a resposta do pai, que é a resposta externa de esterocepção, que vai ser resposta àquela atividade da criança, àquela sensibilidade. Agora, falando um pouco da questão da alternância na predominância dos conjuntos, é preciso a gente fazer um breve resumo sobre os estágios do desenvolvimento. Por quê? Vallon vai afirmar que em cada estágio há uma predominância de um conjunto. Então, para a gente saber em que estágio afetivo ele se expressa, a gente precisa fazer essa recapitulação. Então, o primeiro estágio, ele é o impulsivo emocional, que vai de 0 anos até 1 ano de idade. Logo após vem o projetivo, o sensório motor projetivo, que é de 1 ano a 3 anos. O personalismo, que é de 3 a 6. O categorial, que é de 6 a 11. E a puberdade e adolescência, que é de 11 anos em diante. Então, em cada um desses estágios citados, existe um conjunto predominante. E no caso do afetivo, ele está mais presente no personalismo, no impulsivo emocional e na puberdade e adolescência. Isso nos leva ao próximo tópico, que é o da alternância de direções. A alternância de direções, basicamente, Vallon afirma que a criança ela tem estágios em que ela está voltada mais para dentro de si e estágios em que ela está voltada mais para fora, um estágio mais introvertido e o mais extrovertido. E aquelas fases em que elas estão mais introvertidas, que é as fases centrípeta, o conjunto ligado a esse movimento e essa direção é o afetivo. Então, nas fases do personalismo, do impulsivo emocional e da puberdade, em que a criança ela está mais voltada para si mesma. As fases centrífugas, que elas estão mais voltadas para fora, são as fases ligadas ao cognitivo. Então, basicamente, aí se dá as alternâncias de direções, né, para dentro e para fora.
Então, a relação, para finalizar a questão da relação entre afetividade e desenvolvimento, justamente entra nas fases. Ela está presente em todas as fases, é importante lembrar a afetividade, mas especificamente no personalismo, no impulsivo emocional e na puberdade, em que a afetividade ela mais se destaca. Então, por fim, para falar de como utilizar a afetividade dentro da educação, eu fiz minha pesquisa num site chamado Escola Educação e baseado nesse site eu vou dar algumas informações aqui. Então, na utilização da afetividade, tem alguns pontos que é importante nós lembrarmos. Por exemplo, crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Seguindo a linhagem de Henri Vallon, é importante lembrar que o professor deve levar essa criança a um processo de relação de ensino-aprendizagem entre ele e o aluno. E é para descartar a questão de procurar culpados de quem seria o culpado dessa criança estar com problemas de aprendizagem. Um outro fator é levar em consideração que a afetividade ela é algo contagioso, tanto para bem quanto para mal. E essa afetividade ela vai influenciar na dinâmica do professor com os alunos. Então, é sempre legal lembrar de não expressar emoções que sejam agressivas, porque isso pode, sim, alterar na dinâmica da turma. O segundo fator que podemos levar também em consideração dentro da teoria de Henri Vallon é a questão do movimento e da inteligência, da utilização do movimento e da inteligência. Na questão do movimento, Henri Vallon ele sempre criticou as escolas que são muito rígidas, aquele padrãozinho sentadinho um após o outro, e ele sugestiona também que as escolas criem a possibilidade de que os alunos tenham movimento dentro de sala de aula, essa liberdade de movimento. Quanto à inteligência, Henri Vallon ele sugestiona que tragam atividades que vão englobar as noções de espaço, tempo e corpo. Então, dentro dessa noção de tempo, espaço e corpo, ele sugestiona algumas brincadeiras. Então, a gente pode pensar em algumas coisas que podemos fazer dentro de sala de aula. E dentre elas nós temos a música. Aqui eu trouxe essa música que várias crianças escutavam quando era pequena, quando chegava na escola, que é aquela canção do acolhimento. Bom dia, amiguinho, como vai? Eu não vou cantar, mas ela é bem famosinha, então é uma música que você pode estar utilizando. Lembrando que eu estou trazendo atividades que é para fase assim, dos 3 aos 6 anos, que é a fase do personalismo. A segunda atividade que se pode utilizar é o fantoche. E brincadeiras sonoras, tudo isso para aguçar a criatividade da criança e criar um ambiente afetivo que vai trazer memórias, boas lembranças àquela criança. No caso mesmo da música, eu tenho ótimas lembranças da minha infância na escola com essa musiquinha aqui. Então é isso, eu agradeço a todos pela atenção.